Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos ao nosso discipulado e nós já vimos sobre a doutrina da Bíblia, da Trindade, vimos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo e nessa oportunidade agora vamos começar a entender sobre os anjos. Vamos falar sobre os anjos bons e depois vamos falar sobre os anjos maus. Talvez não seja algo legal de falar, mas é necessário este ensino porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, quer dizer que o Senhor queria que nós compreender e entender para que nós não venhamos cair no erro da igreja de Colossos, que estava prestando culto aos anjos. Então Paulo escreve uma carta refutando alguns pensamentos, alguns pensamentos que eles estavam se colocando de novo debaixo da lei e também prestando culto aos anjos. Eles estavam vivendo outro evangelho. Paulo falou que mesmo que um anjo descesse do céu, ou eles mesmos pregassem outro evangelho, a quem ele já tinha ensinado, seja anátema. Então, ao estudo dessa doutrina, ela nos livra dessas heresias, principalmente nos dias de hoje, que nós vemos essa angelolatria, que nós vamos falar na próxima parte, na parte 2, e deste culto aos anjos que cresce em algumas igrejas, infelizmente, por falta dos irmãos frequentarem a escola bíblica dominical e o culto do ensino, porque o que edifica, o que fortalece o crente na presença de Deus é o ensino da palavra. E a igreja ela tem uma grande ferramenta para formar obreiros e formar crentes maduros na palavra, que é a escola bíblica dominical, como dizia o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória. Ao mesmo tempo que a escola bíblica dominical ela evangeliza, ela ensina. E a escola bíblica dominical ela não é só para quem é crente, ela também é para aqueles que não são crentes, porque ela irá evangelizar e com certeza a palavra vai entrar no coração desse pecador e ele vai aceitar Jesus e será salvo. E eu convido você aonde estiver a estar orando juntamente comigo. Deus Todo-Poderoso, entramos em Tua presença em oração. Meu Pai, que o Senhor venha nos dar o discernimento da Tua palavra, ó Deus querido e Pai amado, pois agora entraremos numa parte, Senhor, para começar a entender a Sua criação. Entenderemos, meu Pai querido, sobre a criação dos anjos, Senhor Jesus. Que o Senhor nos esclareça, que nós, meu Pai querido, através desse ensino, Senhor, venha compreender para não cair, Senhor, nos erros que têm crescido em muitas igrejas, ó Pai. Nos livra de todo mal, Senhor Jesus. E que nós também possamos, meu Pai, aprender com os santos anjos, que os serve de livre e espontânea vontade. Que assim, Senhor, venha ser o nosso coração. O nosso prazer, Senhor, venha ser em Te servir. Tudo isso te pedimos, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Amém. Então nós vamos começar definindo a palavra angelologia. Nós vamos trabalhar um pouco na definição da palavra, depois nós vamos entender um pouco mais para frente, definir e entender um pouco melhor o significado, mas a primeiro momento, nessa primeira instância, eu quero fazer uma diferenciação sobre a palavra angelologia e a palavra angiologia. Parece que são palavras iguais, parece que essas palavras significam a mesma coisa, mas nós precisamos tomar cuidado. Quando nós falamos de angelologia, nós falamos da doutrina bíblica que estuda a criação, a natureza, os atributos, a hierarquia angelical. Então, a angelologia é a doutrina que estuda tudo isso que eu acabei de dizer. E angiologia é a área da ciência que estuda os vasos sanguíneos do coração, ao passo que uma é bíblica e a outra é medicinal. Então precisa fazer essa diferenciação e os irmãos terão isso no material. A palavra anjo, ela aparece 108 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, veja que interessante, ela aparece 175 vezes e 71 vezes essa palavra vai aparecer no livro de Apocalipse. Perceba que
quase que a metade, ou um pouco mais que a metade, vai aparecer só no livro de Apocalipse. Todos já leram Apocalipse. Se você não leu, leia, é uma leitura gostosa, uma leitura edificante. Só abrindo um parênteses aqui, tem um grupo de irmãos que vão falar que você só pode ler Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 5. Se você ler o capítulo 6 e diante, você vai ficar louco. Louco é o pensamento que esses irmãos têm, porque o próprio livro de Apocalipse significa revelação. E se Deus está revelando o Apocalipse e colocou na sua palavra, quer dizer para nós poder entender. Então você pode ler todos os capítulos, inclusive no final, os irmãos terão uma aula sobre escatologia e compreenderão algumas coisas que estão ali no Apocalipse. Fechando parênteses, voltando à nossa lição. Então muitas pessoas vão dizer que anjos não existem, algumas religiões vão dizer que anjos não existem. Você pode conhecer talvez um vizinho ou um amigo que vai falar, esses anjos não existem, tá? Essas coisas de crente não existem, mas nós ficamos com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a nossa regra de doutrina e prática, e ela ensina que sim, os anjos ele existe. E quando nós começamos a estudar o estudo sobre os anjos, ele começa a aparecer dentro do cristianismo, principalmente no primeiro século, embora já tenha algumas literaturas judaicas que elas vão falar sobre anjos, a saber o livro de Enoque, que nós vamos fazer uma citação na parte 2, o livro de Tobias, que um anjo vai ensinar um ritual para Tobias, né? Então a literatura judaica, principalmente a leitura apocalíptica, tem um vídeo no canal explicando sobre isso, ela vai trazer muito sobre anjos. Então a igreja do primeiro século, ela começa a se debruçar sobre o estudo dos anjos justamente para livrar a igreja das heresias, porque havia muita confusão se Jesus Cristo era o arcanjo Miguel, que o Espírito Santo era um anjo e tudo mais. Nós encontramos alguns pais da igreja refutando isso, e eles vão voltar para a Bíblia Sagrada e vão entender que anjo é anjo, Jesus é Jesus, Espírito Santo é o Espírito Santo. Então o estudo sobre os anjos eles começa nesse período para sistematizar essa doutrina e entender à luz da Bíblia Sagrada o que eles realmente são. Então, vamos trabalhar um pouco mais agora sobre a definição da palavra anjos. A palavra anjo, quando nós falamos de anjos, nós precisamos entender uma coisa. A palavra anjo é angelos. Angelos, no grego, e malau ou malauque, no hebraico. Angelos no grego e malauk ou malau no hebraico. Ambas as palavras significam mensageiro. Essas palavras significam mensageiro, tanto no texto grego quanto no texto hebraico. Mas eu chamo os irmãos para uma observação, porque se eu perguntar para um irmão ou falar o que é um anjo, na nossa mente a primeira coisa que vem é um ser celestial, é um ser com uma áurea na cabeça, com asas, todo de branco, né, iluminado e tudo mais. Mas nós precisamos voltar o nosso pensamento para o tempo dos gregos e do romano, como eles entendiam essa palavra. Partindo do ponto de vista que a palavra anjo ela significa mensageiro, e é bom que se diga, quando eles falavam de anjos, eles entendiam como um mensageiro divino, ou aquele que trazia uma mensagem. Então nós vamos ver que a palavra anjo, ela não é só aplicada somente a um ser celestial, porque eles entendiam anjo como mensageiro divino e aquele também que portava uma mensagem. Então anjo, ela pode ser atribuída à Bíblia Sagrada a pessoas humanas. Nós vamos ver algum texto para nós poder entender que anjo essa palavra não era aplicada somente a um ser celestial, mas a um ser humano. Vamos lá abrir em Números 20, 14. Números 20, 14. Está escrito: Depois Moisés, desde Cade, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel:
sabes todo o trabalho que nos sobreveio. No hebraico você vai encontrar a palavra malau ou malauk. Lembra que essas palavras elas significam tanto no grego como no hebraico mensageiro? Então perceba que aqui está falando de malau, mas não está falando de um ser celestial, mas está falando de um ser humano. Por quê? A palavra significa mensageiros. Então o que Moisés fez? Ele enviou o quê? Mensageiros. Então essa palavra também pode ser aplicada para um ser humano. E o que vai me fazer compreender se essa palavra significa tanto um ser celestial, um ser humano? O contexto. É só os irmãos ler o contexto que vocês vão entender. Vamos lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Malaquias 3, 1. O que está escrito no livro de Malaquias: eis que eu envio o meu anjo. Eu estou usando a versão corrigida de Almeida. Se você pegar, acho que a NVI e outras versões, você vai encontrar a palavra aí, eis que eu envio o mensageiro. Mas a minha está escrito: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, ó Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse que foi enviado? João Batista. João Batista não foi enviado para preparar o caminho? Então perceba que aqui está falando de anjo, mas está referindo a um ser humano. Por quê? É um mensageiro. É por isso que algumas traduções vão traduzir como mensageiros. E no Novo Testamento nós vamos encontrar também algumas referências. O próprio livro de Apocalipse, nós vamos encontrar, tem bastante texto bíblico de Apocalipse que eu coloquei no material. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 é um exemplo. Escreve ao anjo da igreja que está em Efeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esse anjo da igreja era o pastor, era o mensageiro da igreja, era o líder da igreja. Então perceba que a Bíblia está falando um anjo, mas está falando de um ser humano. Então, nesse primeiro ponto, eu quero que os irmãos entendam isso, que a palavra anjo, ela também é atribuída no sentido de mensageiro a um ser humano. Mas nós entendemos no contexto geral como ser celestial, mas nós precisamos fazer essa observação na Bíblia Sagrada. E nós vamos olhar agora, antes de nós olhar para a criação dos anjos, a sua natureza, nós vamos olhar agora sobre o seu lugar, a sua morada, porque nós sabemos que a nossa morada é aqui na terra, nós sabemos o lugar que nós habitamos é aqui na terra, e é claro que a Bíblia fala que nós somos cidadãos do céu, que é a cidade que está no céu que nós esperamos, mas nós temos um lugar para morar. Assim são os anjos de Deus. E vamos fazer um breve comentário de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, para nós poder entender algo muito interessante neste capítulo aqui de Gênesis. Antes de nós falarmos disso, uma pequena observação. Talvez você já deva ter escutado, talvez alguém já deva ter te falado, sobre que há 7 céus. Esse é um pensamento judaico e isso você encontra no livro de Enoque. A Bíblia não fala que tem 7 céus. A Bíblia fala apenas de 3 céus. Então ficamos com a Bíblia Sagrada. Então o livro de Enoque vai falar que tem 7 céus e a tradição judaica. Então nós ficamos com a Bíblia, que é para que é a nossa regra de fé e doutrina. Vamos ler aqui Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que a palavra céus, ela está no plural. Ou seja, e que céus são esses? Simples. O céu atmosférico, o céu espacial e o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então a Bíblia só ensina 3 céus: o céu atmosférico, o espacial e a morada
de Deus. O céu atmosférico é esse que nós saímos para fora e vemos. O espacial, os irmãos sabem onde fica a Via Láctea, as estrelas, os planetas e as moradas divinas. Mas qual que é o lugar geográfico desse céu? Nós não sabemos, nós não temos uma indicação e nós saberemos só quando estiver lá. Então a Bíblia ensina somente sobre 3 céus. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4. Olha o que está escrito. Conheço um homem, Paulo está falando dele mesmo na terceira pessoa. Conheço um homem, esse homem é Paulo. Conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Ou seja, então só existe 3 céus. Só existe 3 céus. Então, o que nós entendemos aqui? Partindo do ponto de vista que os céus eles foram criados, lá é a habitação dos anjos, juntamente com Deus. É lá que os anjos habitam. E nós entendemos uma coisa muito interessante aqui, que nem o céu, a eternidade que nós vamos habitar e que os anjos habitam, eles foram criados. Porque se eles não fossem criados, Deus não seria somente Deus eterno, o céu também seria eterno. Mas a Bíblia ela fala que Deus ele é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Então a própria eternidade ela foi criada, porque somente Deus não tem começo e não tem fim. A eternidade teve o começo, mas não terá fim. E eu chamo a atenção dos irmãos também para uma coisa muito interessante, que é o processo da criação. Ele nos apresenta 3 fases distintas. O processo da criação, ele nos apresenta 3 fases distintas. Então, a criação das coisas espirituais, a criação das coisas materiais e a criação da vida sobre a terra. Nós vamos fazer essa distinção. Perceba que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vamos entender agora num primeiro momento a criação das coisas espirituais. E esse céu, essa eternidade é onde que os anjos habitam, nas regiões celestiais. Vamos lá abrir em Jó, capítulo 38. Jó é um livro poético. E o versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Ou seja, antes da criação, que esse texto ele nos deixa claro. Há uma pergunta sempre na mente dos irmãos: quando os anjos foram criados? Nós não sabemos. Mas à luz desse texto, fica bem claro que os anjos eles foram criados antes do homem e antes do mundo material. Por quê? Se nós lermos o versículo 1 ao versículo 7, Deus está falando o quê? Da criação. E perceba que quando Deus está falando da criação, Ele está falando que as estrelas juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou seja, está falando dos anjos. Então, quando os anjos eles estavam vendo Deus criar o mundo material, eles estavam contentes, eles estavam alegres, eles estavam regozijando. Então, eu entendo, na minha humilde opinião, que os anjos eles foram criados, bem provável, antes da criação do homem. Antes da criação do homem à luz desse texto. E o que é isso? É a criação das coisas espirituais. O céu, a eternidade, é um mundo espiritual. E a criação dos anjos também é a criação das coisas espirituais. Então, o primeiro aspecto da criação, as coisas espirituais, né? O processo da criação. Primeiro Deus cria o mundo espiritual. Então esse é o primeiro processo, o primeiro processo, Deus criou o mundo espiritual. Agora vamos ver o segundo processo, é o mundo material. Vamos lá em Gênesis nós encontramos essa referência, né? Nós encontramos Deus criando o sistema solar, nós encontramos Deus criando os planetas, a Via Láctea e tudo mais, criando a terra. Então, nós encontramos no texto de Gênesis Deus criando um mundo material. Então, é o segundo processo. Deus criou primeiro o mundo, as coisas espirituais,
e agora cria o mundo material, a Terra, o Sistema Solar, Via Láctea e tudo mais. Vamos lá em Neemias 9:6, segundo processo da criação. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu e os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e o exército do céu te adora. Então o que nós vemos aqui? A criação do mundo material, as águas, o céu e tudo mais. E agora nós vamos ver o terceiro processo, que é a criação da vida sobre a terra. Isso nós encontramos lá em Gênesis também. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Agora nós estamos olhando para a vida sobre a terra. Gênesis 11. Disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cujo a semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 20 e 21 do capítulo 1. E disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então o que nós vemos no primeiro processo da criação? Deus criando um mundo espiritual e os seres espirituais, que são os anjos. O segundo processo da criação, Deus criou o mundo material. Ainda não tinha vida sobre a terra, foi isso que nós olhamos no segundo processo. Foi água, foi os planetas, foi a própria terra. E agora o terceiro processo é a vida sobre a terra que Deus cria. Ou seja, a vida animal, a vida vegetal, a vida humana. Perceba que Deus ele criou o quê? As plantas, as árvores, ou seja, a vida vegetal. Nós vimos também que Deus criou os animais segundo a sua espécie. O que é isso? A vida animal. E se você for para o versículo 26 do capítulo 1, você vai ver o quê? A vida humana. Então nós olhamos três processos. O processo da criação das coisas espirituais, materiais e a vida sobre a terra. Amém, irmãos? E feito isso, olhando a criação do mundo espiritual, olhando o lugar onde que os anjos eles moram e olhando esse processo da criação, agora nós vamos olhar então para a natureza dos anjos. Os anjos, ele possuem uma natureza espiritual, pois em Hebreus capítulo 1, versículo 14, está escrito que os anjos são espírito ministradores. Então, qual que é a natureza dos anjos? A natureza dos anjos, ela é espiritual. E nós vamos olhar agora uma citação de Cláudio Honor de Andrade. Cláudio Honor de Andrade, ele faz uma observação muito interessante no seu livro, A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Livro este, a qual foi livro de material de apoio para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2020, salvo engano. E ele vai fazer uma semelhança entre a criação dos anjos e a criação dos homens. Então, como os anjos eles são espiritual, Cláudio Honor de Andrade vai falar o seguinte: a semelhança dos seres angélicos, nós também viemos a existir, quando Deus, no sexto dia, assoprou nas narinas de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Mas a diferença de nós, os anjos não foram tomados de uma matéria pré-existente. O que ele está falando? Nós, seres humanos, fomos tomados de uma matéria pré-existente, correto? Nós fomos criados do pó da terra. Então a terra já existia, uma matéria pré-existente. E ele vai falar que os anjos, eles não foram tomados de uma matéria pré-existente. Mas como os anjos eles são espírito, do espírito divino ele foi formado. Vamos lá ler em Salmos 33:6. Salmos 36:6. Olha que interessante. Pela palavra do Senhor
foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Em outra tradução está falando o quê? Pelo sopro da sua boca. Então que comparação interessante. Assim como Deus soprou na narina do homem e o homem passou a ser alma vivente, Deus soprou e os anjos eles foram criados. Então é essa comparação. Os anjos não foram criados de uma matéria pré-existente, mas Claudio de Andrade ele vai fazer essa observação que do Espírito Divino eles foram formados, porque Deus é Espírito, João 4:24. E os seres humanos foram criados de uma matéria pré-existente. Feito isso, eu ainda também quero citar outro teólogo pentecostal, que é Elienay Cabral. Ele também vai fazer uma semelhança entre a criação dos homens e a criação dos anjos. Ele vai dizer, entre os anjos e os homens como seres espirituais. Aí ele vai fazer uma distinção agora. Porém, é preciso distinguir ambas as criações, como nós já fizemos uma distinção entre a criação do homem e a criação dos anjos, agora vamos fazer outra distinção. Porque os anjos são apenas seres espirituais e os homens são seres espirituais e materiais, ou seja, os anjos eles possuem uma única natureza, uma natureza espiritual. Já nós, seres humanos, produzimos uma natureza espiritual e uma natureza material, porque nós fomos criados do pó da terra. A vida do anjo ela é apenas espiritual. A vida do homem ela é espiritual e física. A vida do homem, a vida física do homem, ela foi criada para se procriar. Já os anjos não. Os anjos, desde que foram criados, seu número continua o mesmo. Amém? Então, conseguiram entender esta observação e esta comparação? Ou seja, então, os anjos, eles, desde que foram criados por Deus, eles continuam o mesmo número. Mas talvez você se pergunte, não teve uma rebelião lá no céu? A Bíblia não fala que há a batalha, lá em Apocalipse, capítulo 12, que há a batalha no céu? E se uma batalha entre um anjo bom e um anjo mau acontecer, eles podem vir morrer? Não, porque um espírito não morre. E como que é essa batalha? Eu não sei, irmãos, e nem tenho ideia de como que seja. Mas a coisa que eu sei, que eu posso afirmar para os irmãos, os anjos não morrem, eles são imortais. Então eles foram criados numa fornada só. O que Elienay Cabral está falando? Que os homens eles foram criados para se procriar. Não foi isso que Deus fez lá no jardim? Criou o homem e a mulher, falou frutificar e multiplicar. Então todo dia está nascendo gente, todo dia está morrendo gente. Os anjos não, podemos dizer que eles foram criados numa fornada só. Ou seja, Deus tirou eles numa fornada só e o seu número continua o mesmo. Não morrem, porque eles não podem morrer porque são espiritual. E qual que são os números dos anjos? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, ele nos dá uma pista. Vai falar que o seu número são milhões de milhões e milhares de milhares. Quanto que é isso? Não sei, são milhões de milhões e milhares de milhares. Então os anjos, eles não podem morrer. Vamos lá ver em Lucas, para nós finalizar esse ponto e continuar indo para o fim da aula. Lucas 20, 36. Está escrito, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Perceba que José é perguntado da vida vindoura. E agora ele responde que na ressurreição nem se casam nem se darão em casamento. Nós vamos trabalhar esse texto daqui a pouco. E nós seremos que nem os anjos, não pode morrer. Então isso fundamenta o nosso pensamento, que os anjos eles não podem morrer. Mesmo com essa batalha eles não morrem, tá bom? Então feito isso, olhando para a criação dos anjos, vimos que eles foram criados numa fornada só, que eles não se reproduzem, que eles não podem morrer. Fizemos uma comparação entre a criação do homem e dos anjos. Vamos falar agora sobre alguns pontos importantes que os anjos eles são. Nós vamos falar que os anjos são rápidos. Eles são extremamente rápidos. Eles conseguem ir de um lugar para outro de uma velocidade extrema. Céu e terra para eles são a mesma coisa.
porque eles são seres espirituais. Olha o que está escrito, Daniel 9:21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então perceba que Gabriel ele voou rapidamente. Então os anjos eles conseguem se locomover de uma distância muito veloz. E aqui tanto anjos bons como anjos maus. Os anjos eles também são obedientes. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10 está mostrando a oração do Pai Nosso, e ela é muito interessante. Olha o que Jesus falou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os anjos, eles são obedientes. E o prazer dos anjos está em servir. O prazer deles está em servir. Eu quero citar de novo Cláudio Honor de Andrade. Eu estava vendo um vídeo dele há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, falando sobre os anjos. Eles vão falar isso, ficou marcado em mim, que tanto faz para o anjo governar uma cidade ou varrer uma cidade. O prazer dos anjos está em servir. E perceba que Jesus está falando aqui que a vontade de Deus no céu é sempre feita. Lá no céu Deus manda e os anjos eles obedecem. Então eles estão à disposição e a serviço de nosso Deus. Então nós precisamos ser obedientes assim como eles são, porque lá no céu a vontade de Deus ela é sempre feita. Os anjos eles também são sábios. Vamos lá ler em 2º livro dos profetas Samuel, capítulo 14, versículo 20. Os anjos eles são sábios. 2º livro de Samuel 14, 20. Que eu virasse 14, 20. Que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é o meu Senhor, está falando de Davi, sábio é o meu Senhor, perceba na sentença, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então perceba que ele está falando aqui, conforme a sabedoria de um anjo de Deus. Então os anjos eles são extremamente sábios. Mas precisamos fazer uma observação. Eles não são oniscientes, pois o dia e a hora da vinda de Jesus eles não sabem. Mateus 24, 36 está isso. Então os anjos eles são sábios, mas eles não são oniscientes. E assim como nós, a cada dia que passamos estamos aprendendo, assim é os anjos. A cada dia que passa eles conhecem. A cada dia que passa eles adquirem conhecimento. Porque somente Deus tem todo o conhecimento. Então todo dia eles estão aprendendo, mas eles são extremamente sábios. E eles também são poderosos. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11, vai mostrar que os anjos são extremamente poderosos. E eles também não possuem todo o poder, somente Deus há todo o poder. 2 de Pedro 2,11. Enquanto aos anjos, sendo maior em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante de Deus. Então o que Pedro está falando é que os anjos eles são maior em força e poder. Então os anjos eles são poderosos. Nós vemos lá no Apocalipse, eles estão ao comando de Deus, muitos deles executando juízos de Deus aqui na terra. Nós vemos lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, apenas um anjo matou numa noite 165 mil soldados do Senaqueribe. Então os anjos eles têm um poder extraordinário, mas eles não possuem todo o poder. E agora vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Eles são eleitos. E agora eu quero esboçar um pensamento meu. Eu vou ler aqui primeiro. Fica aquela questão. Os anjos, eles possuem livre-arbítrio? Os anjos que não se rebelaram, eles vão pecar? Eles correm o risco de pecar? Eles correm o risco de se rebelar contra Deus? Vamos ler aqui, depois eu quero esboçar um pensamento meu. 1 Timóteo 5, 21. Mas não admita as viúvas novas, porque quando... Acho que eu anotei errado aqui, né? Esse texto aqui mesmo não.
Acho que é 2 Timóteo. 2 Timóteo. É 1 Timóteo 5:21. Eu só falei errado. Falei o 11. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos. E o próprio Jesus chama eles de santos anjos de Deus. Vamos explicar. Ou seja, esses anjos eleitos são os anjos que não se rebelaram. Ou seja, então eles já não têm esse risco de se rebelarem contra Deus, porque o próprio Jesus chamou de santo e eles também são eleitos, são os que ficaram. Então eles não vão ter este risco. E se eles possuem livre-arbítrio ou não, aí é uma questão muito difícil. Mas eu procuro entender que sim, porque o próprio Lúcifer pecou, porque ele possuía livre-arbítrio. Ele possuía decisão de escolha. Então ele escolheu se rebelar contra Deus. Então, nós olhando para a queda, nós conseguimos entender que eles tinham assim um livre-arbítrio, porque Deus não criou nenhum robô. Deus não quer uma adoração forçada. Nós somos livres para servir e livres para não servir. Então, partindo desse pensamento, os anjos que não se rebelaram, eles não há possibilidade de se rebelar uma, porque eles já viram o destino daqueles que se rebelou. Então podemos pensar, alguns teólogos vão falar isso, que já sei que aconteceu, eu também não vou fazer. E outra, eu procuro entender o livre-arbítrio dele como um pensamento que eu estou desenvolvendo, um livre-arbítrio mais pleno, né? Porque agora o próprio Jesus chama-os de santo e eles não têm pecado, então o livre-arbítrio deles é mais pleno. Então eles não têm esse risco de se rebelarem, de se voltarem contra Deus, porque a própria Bíblia está chamando eles de eleito, ou seja, então ele não tem esse perigo mais de eles se rebelarem. E agora, para nós finalizar, os anjos, eles são seres assexuados. Vamos lá abrir em Gênesis, entender uma coisa muito interessante aqui. Alguns fazem uma confusão por não estudarem a Bíblia Sagrada. Inclusive, há um tempo atrás, no começo do ano, saiu alguns vídeos aí na internet de alguns irmãos que se dizem cristãos, mas que defendem que os anjos tiveram relação com mulheres. Mas é só ler a Bíblia que nós vamos ver que não há essa possibilidade. Olha o que está escrito, Gênesis capítulo 6, o versículo 3 em diante, o versículo 2 em diante. Viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, eles viram que era muito bonita, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram com as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e pensamento do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Vamos ficar por aqui, que só aqui nós conseguimos refutar esse pensamento. Então você já deve ter escutado que alguns vão falar que os anjos desceram no céu e olharam aquelas filhas dos homens e tiveram relações sexuais com ela. E dessa relação sexual nasceram seres híbridos. Mas se nós olharmos o texto não está falando que é anjo. Perceba a primeira refutação que eu quero dar para mostrar que esses filhos de Deus se trata de seres humanos. Eles vão falar que filho de Deus pode ser atribuído também aos anjos, porque os anjos na Bíblia também são chamados de filho de Deus. Lá no livro de Jó, nós vamos ver quando os filhos de Deus se reuniram e tudo mais, isso é muito claro. Mas no contexto aqui, filho de Deus, se trata de seres humanos. E quem são esses filhos de Deus? Esses filhos de Deus são a descendência piedosa de Sete.
Perceba que no próprio Novo Testamento vai falar que todos aqueles que creram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, qual que é a expressão que é atribuída para nós pela Bíblia? Que nós somos filhos de Deus. Quem não está em Cristo é filho da ira. Vocês estão entendendo? Então, filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, porque eles andavam no caminho de Deus. E a outra coisa que nós entendemos que aqui não é anjo. Por quê? Olha o versículo 3. É só ler. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Perceba que se fosse anjo, Deus ia falar, não contenderá o meu espírito para sempre com o anjo. Mas a palavra aqui é homem, mostrando um ser humano. Porque dele também é carne, porém os seus dias serão 120. Perceba que os dias, aqui Deus estava dando um prazo, que os homens não iam viver mais que 120 anos. E o que nós acabamos de falar? Que os anjos não podem morrer. Então, a terceira refutação. Primeiro, os filhos de Deus aqui, os descendentes de Sete. Nós usamos um exemplo que quando nós aceitamos Jesus, nós somos filhos de Deus. Segundo, o próprio Deus está falando que não se ia contender para sempre com o homem. E terceiro, Deus colocou um prazo de vida para eles morrer. E outra coisa que nós vamos ver, perceba que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não os anjos, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E o juízo veio sobre quem? Sobre aqueles que habitavam na terra, que estavam praticando o pecado, que já tinha chegado, Deus já tinha abominado, repugnado aquele pecado, então Deus envia o dilúvio. Então perceba que não há nenhuma punição para anjos aqui. Porque se nós acreditarmos nisso, nós vamos ter que acreditar em duas quedas. E a Bíblia não ensina duas quedas, a Bíblia só ensina uma queda. Então o próprio texto está mostrando que o juízo caiu sobre a terra, sobre todos os homens que estavam na prática do pecado. Então o próprio texto ele é autoexplicativo, mostrando que esses filhos de Deus não são anjos, mas são homens. E para nós finalizar, o próprio Jesus falou que esses anjos são seres, eu falei finalizar já um monte de vezes, vocês estão dando risada. Corta essa parte para nós finalizar, né? Vamos ler, recomponha-se, Alessandro. Vamos olhar mais um texto agora, que esses filhos de Deus não há possibilidade de serem anjos, porque os anjos são seres assexuados. E outra, é bem comum, eu estava lendo inclusive nessa tarde um teólogo falando, eu só esqueci agora o comentário bíblico, que a coisa mais comum era ter gigante naquela época, pessoas de estatura elevada. Então isso não é uma normalidade, até nos dias de hoje nós vemos isso, então isso não é nenhuma normalidade, pessoa com uma estatura bem alta, né? Então isso era normal. Vamos lá para Lucas capítulo 20, versículo 34 ao 37. Perceba que Jesus está falando que os anjos são seres assexuados, ou seja, os anjos não possuem sexo, não tem anja e anjo, ou seja, eles não possuem sexo. Se eles não possuem sexo, eles não se reproduzem. Eu já falei anteriormente que eles foram criados e o seu número continua o mesmo, então não há essa possibilidade. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão esse casamento. Quem são os filhos desse mundo? Estava referindo a todos os seres humanos. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem serão dados em casamento. Perceba que ele está falando, no mundo vindouro não vai ter casamento. Porque já não podem mais morrer, que nós vimos que os anjos não morrem, pois são iguais aos anjos. Eles são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então o que Jesus está ensinando aqui? Que nós vamos ser iguais aos anjos. Nós seremos seres assexuados, porque os anjos não possuem sexo, então eles não podem se reproduzir. E assim nós finalizamos com aquele pensamento de Gênesis, que ali se trata de seres humanos e não filho de Deus. Então, para uma atividade para os irmãos, vocês vão fazer uma comparação, transcrever com as suas palavras a semelhança da criação dos homens com os anjos e a diferença que eu citei de Elianai Cabral sobre a criação dos homens e dos anjos. E que Deus em Cristo Jesus venha abençoar a cada um. Você que está sem congregar, procure uma igreja evangélica, porque breve o Senhor Jesus irá voltar para buscar a tua igreja. Amém.